Olá, boa tarde a todos. Desde já quero dizer que todos são sempre muito bem-vindos aqui no meu canal. Peço a Deus que continue abençoando o meu canal e o canal de todos. Quero agradecer muito para aqueles que estão assistindo o meu vídeo, para aqueles que estão comentando, que já são inscritos no meu canal. O meu muito obrigado. E hoje eu vou dar continuidade no assunto. Para quem está assistindo o meu vídeo, sabe que eu estou falando, né? Não tem como a gente falar de política, deixar de falar de política, porque, como a gente sabe, tudo em torno do nosso país, como os outros países, também vive em torno de política. E o nosso país não é diferente. É diferente sim, porque a política daqui é uma política horrível, como todos nós sabemos. Então, quero dizer que não estou aqui para criticar partido. Eu não sou de um partido nem de outro. Eu não sou de direita nem de esquerda. Como eu já estou cansado de falar aqui, eu sou daquele que está a favor do povo. Embora a gente vê que são bem poucos se falando de política. Peço que quem puder assista esse vídeo até o final. Quem puder também colaborar deixando o seu joinha, se inscrevendo no canal, se quiser fazer algum comentário, compartilhar, fique à vontade. E agradeço aqueles também que já são inscritos. Bom, o que eu venho falando é que a gente sabe, né, como todos sabem, principalmente os políticos sabem, os governos, né, os governantes, sabem que a gente chegou no tempo frio e, como eu já falei, assim como a fome, o frio também mata. E a gente vê muita gente aí na rua desabrigado, passando necessidade. Peço também quem puder ajudar, colaborar, como eu já falei, sei que não é o nosso papel, mas nós como ser humano sempre ajuda do jeito que pode. Então esse é só mais um cumprimento, mas o que eu vou falar hoje aqui é mais uma vez sobre a política injusta que a gente tem. Como a gente vê, o nosso salário mínimo aqui no nosso país é uma pouca vergonha. Como a gente sabe que o nosso salário deveria ser 4 ou 5 vezes o dobro do que ele é hoje. Mas infelizmente não é e está longe de ser, como a gente sabe disso, que depende tudo de política. Né? Ainda agora mesmo tiraram 6 bilhões aí para poder fazer campanha eleitoral, para poder distribuir isso aí para os políticos, enquanto o absurdo que já decretaram que o salário mínimo de 2021, de 2022 vai para R$ 1.047. Pode mudar? Pode, mas não deixa de ser uma mixaria que vai mudar. Então assim, isso é um absurdo, é uma pouca vergonha. A gente estamos vivendo no século XXI, como todos sabem, isso não é novidade para ninguém. Só quero acrescentar aqui, porque os brasileiros vêm passando por necessidade, vêm aí ficando sem sua moradia, passando fome, desempregado. Essa pandemia, ela é culpada, tem uma culpa sim, numa parcela, mas na outra a gente sabe que essas coisas no nosso país já existia e existia há muito tempo. Simplesmente estão só jogando a culpa para cima da pandemia. Assim como eu falo de política, porque a gente sabe que principalmente a nossa vacina no nosso país está atrasada e atrasadíssima, como ela deveria estar, era adiantada, e ela continua atrasada. E perdemos muitas vidas por isso e continuam perdendo vidas por causa dessa pandemia, principalmente por causa do atraso da vacina, por causa de política. E a gente sabe que política no nosso país não é lá aquelas coisas, não é motivo de, de alegria e nem de expectativa para o nosso país, para o nosso povo. Por que eu vou dizer isso? Porque a gente sabe que de política que a gente só vê aí é estupro, é assassinato, é roubo, corrupção e por aí vai. Da onde deveria partir o grande exemplo, é o contrário, parte o mau exemplo. E assim mesmo eles querem corrigir a sociedade. Aí me diz, corrigir como? Se eles estão todo errado. Então, infelizmente, é o que eu quero dizer aqui.
Peço a ajuda de vocês, quem puder deixar o joinha, se inscrever nesse canal, compartilhar, comentar, fique à vontade. Mas a gente vê aí que tem principalmente até político que nem no nosso país mora mais, com medo dos outros partidos assassinarem eles, família, como eles sempre fazem, né? Eu vou citar aqui algumas coisas, como às vezes a gente não vê muita denúncia, porque os políticos eles oprimem a sociedade de uma tal maneira que a sociedade fica com medo de fazer as denúncias. Então, ou seja, eles falam que vão tirar emprego, falam que vão caçar os seus familiares, matar as pessoas. Então a gente já sabe que isso não é de hoje. Então, assim, isso é uma pouca vergonha, isso é um absurdo, isso é uma criminalidade sem tamanho. E o pobre, como sempre, nesse país não tem vez. Eu queria dizer aqui para os governantes e para o governo e para esses prefeitos dessas cidades, resumindo, para os políticos, pare de fazer o nosso povo sofrer, pare de manchar a nossa bandeira brasileira de sangue, manchar o nosso país de sangue. O povo está cansado, o povo está atento, o povo não é bobo mais. 2022 vem aí, as coisas podem muito bem mudar. Apesar que muita gente está desacreditada na política, devido a tantas coisas que a gente vê aí, não é para menos também. Então por isso que eu falo que política aqui não é exemplo. Como eu citei aí, como que a gente pode dizer que política é exemplo no nosso país? Não podemos dizer. Se alguém for contra o que eu estou falando aqui, pode ser também, porque cada um tem a sua opinião formada. Só que eu estou aqui do lado do povo, sou um porta-voz do povo, fazendo a minha parte como cidadão. Eu vendo uma situação dessa que o nosso povo está vivendo, jamais posso permitir uma coisa dessa. E se falando também principalmente do prefeito e do governador do estado do Rio, que é um absurdo, o cartão chamado Família Auxílio Carioca é uma vergonha, além de ser um limite baixo, muita gente está até hoje sem receber, assim como o auxílio emergencial. E o que acaba de acontecer? Tem gente daqui do Rio que o cartão foi até para o município de Angra dos Reis. Isso é uma pouca vergonha, é um absurdo isso. Para você ver a desorganização que é a política, né? Eles mesmos falam, eles mesmos não cumprem. Então não quer depois que a pessoa fala. Como brasileiro a gente tem todo o direito de falar e se revoltar, e isso é revoltante. Eu estou cansado de ver gente na rua passando fome, gente desempregado, gente ficando sem moradia, que não tem condições de pagar o aluguel, porque o aluguel do nosso país é um absurdo, enquanto o nosso salário mínimo é uma pouca vergonha. E praticamente 80% do nosso brasileiro vive desse salário mínimo. Infelizmente, não tem outro jeito. Então, melhor um salário mínimo também do que nada. Mas que é uma vergonha para esses políticos o salário mínimo desse país. Enquanto o bujão de gás está um absurdo, o mantimento está um absurdo, um chefe de família, uma mãe de família não consegue estar levando o seu mantimento para dentro de casa, estão ficando com luz cortada, estão cozinhando no fogão a lenha, estão voltando à década lá de trás, lá, ó, que tudo era lenha, tudo era lamparina e se vivia, pelo menos quem tinha seu próprio terreno plantava alguma coisa. E hoje em dia, o pobre vive do quê? Enquanto isso, eu continuo falando. Os políticos, e os governos e o nosso governo, eles continuam a favor dos empresários e não a favor do pobre. Cadê que se levanta um para se oferecer ajudar o pobre ou para brigar pelo pobre? Infelizmente, não se levanta nenhum. Para criticar o pobre, tem muito. Para tirar do pobre, como eles tiraram do trabalhador, estão tirando do trabalhador, que eu falo porque o trabalhador não tem emprego, o trabalhador é obrigado a trabalhar mais, o trabalhador é obrigado a ter mais tempo de contribuição para no fim da vida dele, se aposentar, vai se aposentar com salário mínimo. Então isso é uma vergonha.
Aqui no estado do Rio, tiraram principalmente os crachá que tinha no Poupa Tempo, que se chama, se eu não me engano, CETRAN ou DETRAN, que é no Poupa Tempo. Tiraram o crachá dos deficientes, assim como os estacionamento também de carro, alguns já tiraram. Então, eles estão tirando o direito até dos deficientes, dos aposentados, dos idosos e do pensionista. Então chega, acorda, Brasil. Estou cansado de falar aqui. Não tenha medo, fale, divulgue. E se sofreu alguma ameaça, alguma coisa parecida, denuncie. Sei que a lei também daqui não é muito favorável aos pobres, é mais favorável aos políticos, porque se existisse uma lei rigorosa, talvez nós nem político nós tínhamos, porque estava tudo encarcerado. Essa é a pura verdade e a realidade. Então deixo aqui minha revolta, minha indignação. Vou estar sempre aqui falando alguma coisa. Peço a colaboração de vocês. Agradeço a todos aí que assistem o meu canal, mas eu vou estar aqui tratando de outros assuntos. Sei que muitas das vezes é corrido, não dá para mim gravar vídeo também, porque eu tenho meus problemas particulares, principalmente meus problemas de saúde, e tenho que estar correndo atrás. E nem todo dia é um dia que a gente está bem, é um dia que a gente está sempre disponível. Mas sempre que eu estiver aqui disponível, eu vou estar aqui. Quem quiser comentar, compartilhar, fique à vontade. Já botei o nome do meu canal, hashtag Marcelo falando de tudo um pouco, justamente para isso, porque aqui eu falo de tudo um pouco. Então agradeço a todos, um forte abraço e fique com Deus.